Mais um vídeo começando por aqui, sejam muitíssimo bem-vindas. E o tema de hoje foi sugestão de uma seguidora que me fez também me atentar que eu não sabia da diferença entre essas duas bases aqui. A Dior de acabamento mate, essa é a nova fórmula, que é a Forever Skin Wear, comparada à base da Haus Labs. Sim, gente, eu nunca fiz essa comparação nem aqui no canal e nem no meu dia a dia, então fiquei bastante curiosa para ver a performance desses dois produtos ao longo do dia. Vocês estão me vendo já com elas aqui aplicadas. Não vou dizer aqui exatamente qual delas está em qual lado do meu rosto. Já aproveita e coloca aqui nos comentários o que vocês acham, qual base que eu estou usando em cada lado do meu rosto, só julgando aqui por esse início de apresentação do vídeo, que nos próximos minutos vocês vão aí poder constatar se vocês acertaram ou não. Enfim, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já aproveita, deixa o like aqui para o YouTube entender que é um vídeo que é pertinente para outras pessoas e poder entregar a elas. E se você é novo, seja muito bem-vindo, prazer. Meu nome é Alessandra Lady Blush. Eu sou apaixonada por maquiagens, principalmente as importadas, por morar aqui na Inglaterra e ter pouco acesso aos produtos nacionais, que de vez em quando aparecem aqui também no canal, quando eu tenho chance de ir ao Brasil ou ter alguém me visitando, e aí eu consigo ter acesso aos nossos queridinhos nacionais. Mas se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve, ativa o sininho para você não esquecer também quando tiver novos vídeos aqui no canal e deixa o like e o hype da semana que eu agradeço também. Então chega aí de papo e de pedir tantas coisas a vocês, mas que são importantes aqui para o canal, e bora lá ver o que essas duas bases têm em comum ou não. Bom, gente, eu já tô aqui com a minha pele limpíssima e preparada. Vou só mostrar aqui para vocês o que foi que eu apliquei na minha skincare do dia. Eu comecei com esse creme aqui da Lancôme, que é um creme hidratante normal. Quer dizer, normal não, que ele é um pouco carinho, mas eu consegui numa promoção, olha, incrível. Esse daqui é o Lancôme Re-Energie HPN 300 Peptide Cream, que tem peptídeos aqui na formulação, e ele é um creme bem hidratante, ótimo para os dias mais frios, que você quer uma hidratação um pouco mais densa na pele, ele é perfeito para isso. E também apliquei esse protetor solar que vocês já conhecem, já trouxe aqui várias vezes, que é o da La Roche. Ele é o Antellius Age Correct, que ele ajuda também a ser um anti-idade aí na minha pele. E agora sim, pele preparada pra gente fazer aí essa batalha, gente. É uma batalha de gigantes, hein? Dior Matte contra Haus Labs. Então, essas duas bases vão ser testadas aqui no meu rosto. Já fiz separadamente. Eu acho que, na verdade, Haus Labs, eu nunca fiz um teste de um dia inteiro aqui num vídeo exclusivo para essa base. Então, ótimo, porque vai servir também como um teste, de fato, né, de um dia inteiro de uso para essa base, que eu acho que eu nunca trouxe aqui no canal. Enfim, então, de um lado eu vou usar a Dior Forever Skin Wear, que é de acabamento mate, e do outro lado vou usar essa daqui da Haus Labs, para a gente poder comparar como que o meu rosto vai ficar com cada uma dessas bases no final do dia. Então, vou começar aqui fazendo a aplicação da base da Dior. A cor que eu tenho é a 3N, que é uma cor assim, digamos, que eu use mais quando tiver com a pele mais bronzeada. Por enquanto, gente, ainda tá rolando, tá? Porque apesar do meu rosto estar aqui bem claro, o meu corpo ele tá mais bronzeado, ó. Eu acho que dá para perceber aqui pelo meu braço a diferença de tonalidade, né? Porque justamente como eu uso muito protetor solar no rosto, acaba protegendo de fato, né? E aí acaba com que o rosto fique um pouco menos bronzeado do que o restante do corpo. Enfim, vou começar aplicando então a base da Dior desse lado, fazendo daquele jeito que eu costumo fazer, só espalhando com o dedo primeiro e depois eu vou espalhar com o pincel, tá? Inclusive os dois lados eu vou usar o mesmo pincel, só para vocês poderem ver, ó, eles estão aqui limpíssimos. Esse daqui é o pincel Morphe, que é o M439, tá? Então, dois pincéis iguaizinhos para a gente poder comparar de fato como que vão ficar essas bases no meu rosto. Vou começar agora então espalhando com o pincel, só para dar mais um acabamento, porque o dedo já ajudou aqui a espalhar o produto do meu rosto. E inclusive, se vocês quiserem ver outras comparações, eu já fiz também vídeo comparando essa base da Dior com a da Estée Lauder. Fiz a comparação, inclusive, da antiga fórmula com essa nova. Essa embalagem aqui, ó, é a nova formulação
da base da Dior, de acabamento mate, tá? Então eu tenho vídeo aqui também fazendo essa comparação e eu vou deixar eles todos linkados aqui no box de descrição para vocês. E prontinho, base já espalhada e vocês conseguem perceber que é uma base de acabamento mate, mas é um mate luminoso, não fica aquele mate esturricado. Por mais que a base ainda esteja aqui secando, eu apliquei pouca quantidade, vocês viram. Inclusive, eu não vou aplicar uma segunda camada para que isso aí não interfira no final do dia, que eu vou fazer também um teste de transferência, que eu tô curiosa, gente. Não me recordo se essa base da Haus Labs vai transferir ou não. Então, ótimo, porque esse teste vai super servir para eu tirar também minhas próprias dúvidas em relação a esses dois produtos. E no final nós vamos ter aí um momento para a gente conversar e trocar nossas ideias e entender de fato quais são as diferenças ou semelhanças entre essas duas bases. Então, tá aí para vocês conferirem a aplicação de uma camada dessa base da Dior, a Skinwear na cor 3N. E agora então vamos para a aplicação da base desse lado, que é a base de Haus Labs, essa lindona aqui que muita gente já conhece também, é super fã assim como eu. A cor que eu tenho também é uma cor de verão para mim, que é a 280 Light Medium Neutral. E a embalagem, gente, eu acho que ela já ganha comparada à embalagem da Dior. Apesar da embalagem da Dior também ser muito bonita, sofisticada, mas não sei, eu acho que a da Haus Labs ganha nesse sentido, que ela é até bem mais pesada, é um vidro bem mais pesado que o da Dior. Mas bora lá conferir o produto em si. Vou pegar também a mesma quantidade, que é um pump, e vou aplicar do mesmo jeito, começando a espalhar assim com o dedo. E agora eu vou pegar o outro pincel que estava aqui limpíssimo, esperando esse momento, para a gente poder assentar essa base da Haus Labs no meu rosto. E, gente, eu já percebi logo no sensorial que essa base da Haus Labs, quando eu fui espalhando, entregou um pouco mais de cobertura do que a base da Dior. Vocês concordam? Prontinho, olha, base já espalhada. E outra coisa que eu percebi é que a base da Dior já deu uma boa secada e essa base aqui da Haus Labs me parece que vai entregar um pouco mais de luminosidade. Pode ser que seja só uma primeira impressão, porque eu acabei de aplicar aqui essa base da Haus Labs, mas olhando no espelho, eu tenho a sensação que vai ser isso que vai acontecer. A Haus Labs vai permanecer um pouco mais luminosa do que a da Dior. Mas eu vou esperar mais um pouquinho para poder mostrar aqui para vocês, depois de uns 5 minutos das duas bases já assentadas, e assim a gente já consegue ter uma primeira comparação, digamos assim, entre essas duas bases. Mas o fato é que essas duas bases entregam aí uma cobertura bem bonita e um acabamento impecável na pele, deixando aí esse aspecto ainda hidratante, apesar de ter essa característica de uma base mate luminosa. E agora sim, já se passaram aí por volta de 5, 7 minutos desde quando eu apliquei a última base, que foi essa daqui de Haus Labs, para a gente poder já dar uma olhadinha e comparar, né, como que elas ficam logo após a aplicação. E eu acho que se confirmou o que eu falei aí inicialmente para vocês. Esse lado aqui da Dior, eu acho que está mais sequinho, tá iluminado, mas sem dúvida o lado da Haus Labs está mais iluminado, mais hidratante. E eu acho que entregou um pouquinho a mais de cobertura comparado ao lado da Dior. Mas são duas bases que eu gosto bastante. Não sinto necessidade de vir com uma segunda camada, nem com a base da Dior, nem com a base da Haus Labs. As duas com uma camada só de produto já entregam uma cobertura que, na minha opinião, é satisfatória para o meu gosto. Então, por isso, vai ficar assim. E agora eu vou só terminar essa maquiagem. Não vou colocar muitos produtos, porque eu costumo fazer dessa forma quando eu estou fazendo comparação de bases ou teste durante o dia inteiro, para que não haja muita interferência desses produtos que virão por cima na hora da gente analisar o desempenho, né, dessas bases no final do dia. Então, segura aí que eu volto já já com a minha make completa. E cá estou de volta, já com essa make aqui completa, que até parece que eu coloquei muita coisa, né? Não, gente, eu vou mostrar para vocês quais foram os produtos que eu usei, que como eu disse aí no início do vídeo, eu não queria aplicar muita coisa para não ficar muito pesado e dificultar aí na hora da gente analisar essas duas bases queridíssimas. Então, só relembrando, desse lado aplicamos Dior, a Skinwear, porque o nome mudou, né? Antigamente era só Forever, e agora ela é Forever Skinwear. E desse lado, então, Haus Labs. Olhando assim, com a make já finalizada,
eu não percebo diferença nenhuma entre elas, gente. No início, quando as bases estavam recém-aplicadas, me parecia que a base da Dior tinha uma cobertura um pouquinho mais leve ou menos alta que a da House Labs, mas nesse momento eu não vejo mais essa diferença. Eu percebo um pouco mais de luminosidade aqui, que foi o que eu percebi inicialmente, comparado ao lado da Dior. Mas no quesito cobertura, me parece que elas estão ali bem próximas, vocês concordam? Enfim, deixa eu mostrar para vocês o que foi que eu apliquei de produto para poder finalizar essa make e daí passamos para a próxima etapa aqui desse vídeo. Começando com o corretivo, usei esse aqui da Lancôme, gente, que eu estou no foco de terminar esse corretivo. Inclusive, acho que quem conhece os corretivos da Lancôme consegue perceber que essa é uma embalagem antiga. A nova embalagem, quando a base e o corretivo tiveram uma reformulação, acabou também mudando a embalagem. Então, como esse aqui é mais antiguinho, ele ainda tá super usável, gente. Mas quero então terminar essa embalagem e a cor que eu uso é a 360, tá? E eu aplico o corretivo só aqui mesmo nessa região das olheiras, que é para dar uma coberturinha um pouco mais alta, que as bases não entregam normalmente, né? E não expandir muito para que não houvesse essa interferência. Continuando, não apliquei nada de blush cremoso, bronzer cremoso, nem bronzer em pó, só um blushzinho mesmo, só para dar uma coradinha aqui. E o blush que eu usei, gente, foi esse aqui da Yves Saint Laurent, esse é o número 06, que tem esse tonzinho aqui mais neutro, ele nem é tão frio nem tão quente, e foi ele que eu apliquei aqui, único, sozinho nessa bochecha, tá? Depois, já vim selando um pouquinho a região aqui dos olhos e a zona T, porque não tem jeito, gente. Eu preciso selar essa região dos olhos, porque senão a máscara vai acabar carimbando a minha pele e aí fica feio, né? Então eu usei esse pó aqui da Huda, que é o pó rosa. Eu tô quase acabando com ele, gente. Também tô no foco de acabar com esse produto. E essa cor aqui é a Cherry Blossom Cake, tá? Depois, eu já vim aplicando um produto aqui só para poder preencher minha sobrancelha. Usei o Gimme Brown, que é bastante conhecido, muita gente já me viu usando ele aqui várias vezes. E a cor é a 4, tá? E aí eu já fui para os olhos. Nos olhos, eu usei uma paleta que é muito queridinha também. Com certeza ela não é mais vendida, mas, gente, eu sou apaixonada por essa paleta da Fenty Beauty, que tem esses tons neutros aqui, que ficam lindíssimos nos olhos. Dá para construir vários looks com ela e sempre que eu posso, tô trazendo ela aqui para poder fazer os looks. Então, foi isso aqui que eu construí nos olhos com essa paleta da Fenty. E depois de máscara de cílios, a que eu escolhi foi essa daqui da Benefit, que já estava um pouco esquecidinha também, que é a Roller Lash. Então, tá aí a máscara que eu apliquei. E nos lábios eu fiz um combo da MAC, gente. Ai, quando eu tô um pouco sem inspiração, eu vou no conforto. E o conforto para mim é MAC. Então eu usei esse lápis aqui de boca, que é o Mahogany. E depois eu apliquei esse batom aqui da linha Maximal, que é de acabamento mate. E essa é a cor Taupe. E ficou assim, o look dos lábios, tá bom? E é isso, gente. Esse foi o look de hoje, bem simples, como vocês viram aí, não teve tantos produtos comparado ao que eu costumo fazer aqui nos vídeos, para que eu possa passar o meu dia e voltar aqui depois de umas 7, 8 horas de uso, para poder conferir com vocês como que ficou essa pele. Nesse momento, são 10 horas e 52 minutos, tá? E vou continuar aqui o meu dia para que nós possamos mais tarde conversar aí em detalhes a respeito da performance dessas duas bases. Aproveitem e me contem já aqui nos comentários o que vocês estão achando desses produtos até o momento da aplicação final da make e se vocês conseguem perceber aí alguma diferença já entre essas duas belezuras. Então, vou lá continuar o meu dia e volto aqui mais tarde para a gente poder bater esse papo. Gente do céu, vocês não vão acreditar que horas são agora, que foi a hora que eu consegui parar para vir aqui falar com vocês novamente. Olhem isso. 22 horas e 37 minutos, gente. Passaram-se aqui mais de 11 horas desde a hora que eu falei com vocês com a maquiagem fresquinha. Por um lado é bom porque, nossa, eu fiz um teste além do que eu esperava. Eu falei com vocês que eu ia esperar mais ou menos 7, 8 horas, né, para poder voltar aqui e mostrar para vocês como que ficou minha pele. E acabou que a gente ultrapassou aí a barreira das 11 horas de uso
E olha, eu tô achando que a gente vai ter aqui resultados bem positivos em relação a essas duas bases que eu tô usando aqui. Porque o que eu tô vendo no espelho e aqui no retorno também são duas bases de muita qualidade que resistiram bravamente aí a essas horas e que apesar da oleosidade que vocês estão vendo aqui na minha zona T, a pele, ela tá muito bonita, né? Vocês concordam? Lembrando então, desse lado, eu estou usando essa base da Dior de acabamento mate, a Skin Wear, e desse outro lado, a base da Lady Gaga, a House Labs, que ela não promete aí uma base de acabamento mate, mas sim uma base que entrega aí um aspecto de pele natural e iluminada com cobertura média. Eu diria até média a alta. E agora, gente, vamos ver exatamente o que elas têm aí em comum. A princípio, o que eu estou vendo aqui é a cobertura que se manteve intacta e a cor também. Não vi nenhuma alteração de cor e até olhando aqui os dois lados, na hora que nós tínhamos aplicado as bases, ficaram muito próximas essas cores, só lembrando, essa daqui da Dior é a 3N e essa daqui da House Labs, ela é a 280 Light Medium Neutral. Então, elas não tiveram essa alteração no tom, permaneceu exatamente aí fiel ao que eu vi na hora da aplicação. E a única coisa que eu posso ressaltar aqui, se eu tiver que dizer qual a diferença entre elas ao olhar no espelho, esse lado aqui da Dior me parece que está um pouco mais iluminado e eu acho até que passou um pouco mais da oleosidade da minha pele do que esse lado aqui da House Labs. Me parece, gente, que apesar dela ser uma base de promessa de acabamento mais iluminado, ela segurou bem aqui a oleosidade da minha pele, que afinal de contas passaram-se mais de 11 horas, era algo que naturalmente iria acontecer. Mas eu acho que ela tá mais bonita do que o lado aqui da Dior. O que vocês acharam? Mesmo assim, o lado da Dior me agrada bastante, afinal de contas são duas bases que de fato a gente pode confiar no quesito duração. E agora, quanto à transferência, bora lá conferir se elas vão passar nesse teste? Bora lá então. Eu já estou aqui munida do papel higiênico limpíssimo dos dois lados e não vamos fazer corte, como sempre, para poder entender aí se elas vão transferir ou não. Começando pela dona Dior, lembrando, gente, eu passei só uma camada de produto em cada lado para a gente evitar que isso pudesse aí ajudar a transferir a nossa base. Então, bora lá fazer esse teste. Eu vou já pressionando aqui, ó. E eu sempre percebo que acontece um pouco mais de transferência próximo aqui à curvinha do nariz, que é onde eu tenho mais oleosidade no meu rosto, tá? Então eu já tô até esperando que aconteça isso. Bora lá ver. Dior. Olha, gente, quase nada. Quase nada. Aqui eu acho que até... Não, é um pouco do batom com a base na curvinha do meu nariz, mas não foi quase nada. E eu vou pegar até o outro lado que tá limpo e passar aqui na testa. Passar não, né? Só pressionar aqui pra gente tirar essa prova e comprovar que realmente a base da Dior resistiu bravamente aí. Olha isso, gente, nada. Após 11 horas de uso e papel higiênico limpíssimo aqui na região da minha testa. E um truque que eu sempre faço também, já falei aqui outras vezes, se eu tivesse que usar essa maquiagem por mais tempo, bastava tirar o excesso de oleosidade, pressionando então o papel higiênico aqui contra essa parte do meu nariz. Ó, saiu até bem pouquinho, considerando esse tempo todo que eu tô usando essa base, quase nada. E a gente percebe que a pele, ela volta a ficar viçosa, como se eu tivesse recém aplicado a base, tá vendo? Olha, não abre nem nada. É um truque maravilhoso para você continuar com o frescor, digamos assim, da sua maquiagem. E agora, o outro pedaço limpíssimo para esse lado com a base de Dona House Labs. Bora lá checar. Eu acho que eu nunca fiz esse teste, gente, com essa base da House Labs. E por isso eu tô bem curiosa para saber no que vai dar, viu? Nem grudou. Aliás, só grudou um pouquinho aqui no cantinho. Olha, e foi praticamente o mesmo resultado. Só saiu um pouquinho aqui, próximo da curvinha do nariz, mas o restante do papel tá bem limpo, bem limpo. Não transferiu quase nada, gente.
Foi só mesmo aqui próximo do cantinho do nariz. E eu não tô vendo, olha, a base abrir nem nada, tá vendo? Ela tá bem bonita ainda, bem intacta. Eu vou usar então o outro lado do papel para pressionar aqui na testa também e comprovar se o mesmo vai acontecer, que provavelmente sim. Olha, nada de mancha de base no papel higiênico. Perfeitas, perfeitas. Eu tô olhando até assim, bem de pertinho. E assim, gente, é uma manchinha quase nada. Eu tinha olhado rápido e eu achei que não tivesse saído nada. Pra não dizer que não tem nada, uma mancha muito suave, tipo uma sombrinha bem suave de base que tem aqui. Eu vou até pressionar aqui também, só para saber se vai grudar no rosto, que aqui vocês lembram que eu quase não apliquei pó. Ó, não saiu quase nada também, só aquela sombrinha. Super aceitável, gente, super aceitável. Então, olha, essas duas bases para mim estão assim, ó, muito próximas, né, da categoria delas nesse sentido do que elas prometem entregar e do que de fato elas entregam. Se a gente analisar a questão preço, a Dior, ela é mais cara, tá? Ela aqui é vendida por 52 libras. Essa embalagem conta com 30 ml de produto, assim como a embalagem da House Labs. Só que eu percebo, como eu disse a vocês antes, que a embalagem da House Labs ela é um pouco mais robusta, mais sofisticada, é um vidro mais pesado, talvez mais resistente. E, por incrível que pareça, ela é mais barata, então, que a base da Dior. Essa base da House Labs aqui, ela é vendida por 42 libras. São 10 libras a menos, que é uma diferença assim bem considerável. E considerando-se que é um produto aí premium barra luxo, eu acho que vale super a pena investir na base da House Labs e obter aí esse resultado que vocês estão vendo. Me contem aqui se vocês estão tendo essa mesma percepção que eu estou comentando com vocês, porque é o que de fato eu vejo na minha frente. E antes mesmo de ter voltado aqui para falar com vocês, já estava observando lá no espelho, né, e em detalhes, cantinhos, para saber se de fato elas estavam parecidas ou não. E, na minha opinião, elas desempenharam aí um papel muito parecido, gente. Então, se eu tivesse que dizer a vocês assim, qual delas eu recomendo investir caso vocês não tenham nenhuma? Eu diria House Labs de cara, tá? Por conta aí dessa diferença de preço. Mas como eu sei que no Brasil é difícil você ter acesso a essa marca, a não ser que seja através de importadoras, então vai de Dior, porque você tem aí esse resultado tão bom quanto. E se você viajar e tiver acesso aos preços de fora do Brasil, melhor ainda, que você vai dar uma boa economizada. Mas é isso, gente. Esse então é o resultado dessa batalha de gigantes Dior versus House Labs. Espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui e deixem também sugestões de vídeos se vocês querem que eu faça a batalha de outras bases que vocês já sabem que eu tenho aqui na minha coleção, ou vídeos parecidos ou com outros tipos de temas, enfim. Eu gosto muito de ouvir o que vocês querem ver aqui no canal, porque afinal de contas é uma troca, né? Não adianta só eu postar o que eu quero postar se vocês não querem assistir. Enfim, desejo a vocês então uma excelente semana e nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau!